Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 29 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou Thiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Congresso pode ter definição sobre CPI da Petrobras nesta semana. 4 medidas provisórias trancam a pauta do plenário do Senado. Banda de frequência que será usada para a internet 4G é tema de audiência pública esta manhã na Comissão de Ciência e Tecnologia. E saiba como foi a visita de parlamentares a Curitiba para verificar o andamento de obras da Copa. O Congresso pode ter nesta semana uma definição sobre a CPI da Petrobras. No Senado, os parlamentares têm que votar várias medidas provisórias. 4 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. A mais polêmica é a 630, editada no ano passado durante a crise nos presídios do Maranhão. Ela prevê um regime diferenciado de contratações para a construção e reforma de penitenciárias, mas no relatório foi incluído o uso do RDC por toda a administração pública, em qualquer tipo de contrato. A oposição alega que a mudança facilita o desvio de recursos públicos. Você terá banalizado o processo de licitação e abrindo as portas para a instalação de um processo de corrupção endêmico, o que esse país não aguenta. Ele é fundamental para que o Brasil possa ter uma infraestrutura, possa ter uma correta aplicação dos recursos públicos, porque você tira a burocracia e você tira também o risco das obras ficarem mais caras por conta das intermináveis indefinições. As outras 3 MPs tratam da liberação de recursos. A 628 autoriza o crédito de 24 bilhões de reais ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A 631 regula o repasse de dinheiro para prevenir enchentes e recuperar áreas inundadas. A 637 concede quase 2 bilhões para 9 ministérios. Esta semana, o Senado também deve receber o comunicado oficial da decisão da ministra Rosa Weber sobre a CPI da Petrobras. Na semana passada, ela concedeu liminar favorável ao pedido da oposição de criar uma CPI exclusiva para investigar a estatal e não uma CPI ampliada, como queriam os governistas. Os senadores aguardam a chegada do presidente do Senado, Renan Calheiros, em visita oficial a Roma. Ele anunciou que vai recorrer da decisão ao plenário do STF, assunto que será discutido na reunião da mesa marcada para esta terça-feira. A oposição voltou a pedir a instalação imediata da CPI da Petrobras. Com a chegada da comunicação do Supremo ao Senado, os partidos farão a óbvia pergunta ao presidente do Senado sobre a indicação dos membros. A proporcionalidade já é conhecida e será feita a demanda ao presidente do Senado sobre a indicação dos membros. Quantos e para quando se pretende instalar? Assim que o presidente Renan receber a comunicação e nos instar a indicar os nomes, nós vamos fazer de imediato e começar o trabalho dessa CPI também o mais rapidamente possível, sem prejuízo de que o Senado possa recorrer para que possamos resgatar aquela ideia da CPI mais ampla. A pauta do plenário inclui ainda a escolha do novo ministro do Tribunal de Contas da União. Os parlamentares terão que eleger um entre os 3 indicados pelos partidos políticos. Os consultores do Senado, Bruno Dantas e Fernando Moutinho, e o auditor do TCU, Sérgio Mendes. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Valmir Campelo. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública sobre a banda de frequência 700 MHz, que será usada para a internet móvel 4G. Audiência pública também na Comissão de Constituição e Justiça para instruir o projeto que trata da reforma do Código Penal. Entre os itens da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos está o projeto que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além da proposta que cria áreas de livre comércio nos municípios de Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A Comissão de Meio Ambiente se reúne daqui a pouco, às 8h30. São 19 itens na pauta. À tarde, é a vez da Comissão Mista de Mudanças Climáticas realizar a primeira audiência pública em 2014.
Instalada na semana passada, a Comissão Mista de Mudanças Climáticas realiza hoje, às 14h30 da tarde, sua primeira audiência pública do ano para discutir os resultados do último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. O relatório, divulgado em Berlim no mês de abril, aponta o aumento do ritmo das emissões dos gases de efeito estufa e pede um acordo global até 2015. Estão convidados o cientista Carlos Nobre, secretário do Ministério da Ciência e Tecnologia, e a vice-presidente do IPCC, Suzana Kahn. Já a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor deve aprovar um requerimento de audiência pública de autoria do senador Eduardo Morim para discutir os serviços de telefonia celular no Brasil, em especial na região Nordeste. Dentre os 19 itens da pauta, destaque para um projeto de lei que visa regulamentar o descarte de baterias automotivas e industriais nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A Comissão de Direitos Humanos tem entre os projetos na pauta o que prevê cotas de 20% das vagas em concursos públicos para negros. E a Comissão de Educação analisa itens, entre eles o projeto que trata da revalidação automática de diplomas de universidades estrangeiras de reconhecida excelência acadêmica. Falta 1 mês e meio para a Copa do Mundo. Nessa segunda-feira, uma comitiva de parlamentares foi a Curitiba verificar o andamento das obras na capital do Paraná. A visita foi organizada pela Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado e pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados. A repórter Sara Reis acompanhou e, por telefone, deu as informações. A visita começou pela Arena da Baixada, que pertence ao Clube Atlético Paranaense. A reforma teve início no final de 2011. O estádio vai sediar 4 jogos do Mundial e tem capacidade para 43 mil torcedores. O evento teste da FIFA para avaliar a lotação máxima do espaço está marcado para 14 de maio, mas até agora 1/3 dos assentos não foi instalado. A entrada principal, a área VIP e as salas destinadas à imprensa e à FIFA ainda estão em fase de acabamento. Segundo o arquiteto responsável pela obra, Carlos Arcos, o principal motivo para o atraso foi a liberação dos empréstimos. O custo total da reforma é de 330 milhões de reais, divididos entre o clube, a Prefeitura de Curitiba, o governo do Paraná e empréstimos junto ao BNDES. Apesar do cronograma apertado, o clube garante que vai entregar o estádio pronto para a FIFA. A comitiva também percorreu a cidade para verificar as obras de mobilidade urbana. A previsão da Secretaria Estadual da Copa é entregar até o dia 30 de maio todos os projetos que receberam recursos do PAC, como o de ampliação e reforma do corredor que liga o aeroporto à rodoferroviária. Os parlamentares visitaram ainda o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Segundo o superintendente Antônio Palu, o que foi projetado para a Copa será entregue no prazo, mas o aeroporto ficará em reforma até 2016. A expectativa é dobrar a capacidade de passageiros de 7 para 14 milhões ao ano. O senador Antônio Carlos Valadares, que preside a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado, destacou o trabalho do Congresso Nacional na fiscalização das obras da Copa. A comitiva, que também é formada pela Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, visitou 11 das 12 cidades sede do Mundial. Sara Reis, para o Senado em Dia. E atenção, nesta terça-feira o canal da TV Senado vai mudar em algumas cidades para quem acompanha nossa programação pela operadora NET. Em Blumenau, Santa Catarina, o novo canal é o 17. No interior de São Paulo, vamos mudar para o canal 13, em Araraquara e Araçatuba, e para o canal 25, na cidade de Marília. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.